Oi, gente, obrigada. Que felicidade estar aqui. Eu queria começar falando para vocês aqui de uma frase que eu tenho repetido quase todos os dias, que é menos emoção e mais razão. Aí vocês devem estar se perguntando, o que uma pessoa que debate política em 2020 está querendo ao falar essa frase? Ela deve estar fazendo uma piada. Só pode ser menos emoção? Pois é, de fato, as pesquisas mostram que no debate político, a emoção tem ocupado o centro do palco. As pessoas tendem a concordar ou discordar de uma proposição política mais pela origem da proposição, muito menos pelos méritos ou deméritos daquilo que é proposto. Isso significa que as pessoas concordam ou discordam com uma proposta de política pública, por exemplo, a partir de se essa proposta vem de um político de quem elas gostam. Se vier de um político de quem eu não gosto, eu discordo. E o mais curioso disso é que as pessoas se posicionam pelos seus afetos, mas elas acreditam verdadeiramente que elas estão fazendo uma análise puramente objetiva. Eu acho que muitos de vocês, se não todos, devem estar pensando, pô, eu conheço uma pessoa exatamente assim, do jeitinho que você descreveu. Mas a reflexão que eu quero propor hoje vai um pouquinho além. Qual foi a última vez que vocês mudaram de ideia? Qual foi a última vez que vocês ouviram um argumento que ia contra as suas crenças sobre determinado assunto com a mente e o coração abertos? Qual foi a última vez que vocês defenderam uma posição considerada impopular no meio em que vocês frequentam, no seu círculo de amizades, no ambiente em que vocês estão acostumados a defender os seus posicionamentos? Eu digo isso porque alguns de vocês devem saber, falaram aqui da minha formação, eu sou advogada, tenho mestrado em Direito e eu sou professora de processo penal. Estava dando aula na pós-graduação e a gente estava discutindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi muito debatida no Brasil inteiro. A gente já há algum tempo tem aí as decisões judiciais no centro do debate. A gente estava discutindo aquela decisão do STF de possibilitar a execução antecipada da pena. E, Gabriela, você vai começar a falar de direito. Não, não vou. Vocês não precisam entender a discussão propriamente dita. Só quero que vocês compreendam a história. Para discutir a decisão do STF, eu propus aos meus alunos que nós, olha só que novidade, lêssemos a decisão do STF, que não era pequena, era grande, umas 400 páginas. E já sabendo que no meio da advocacia criminal, a decisão do STF que possibilitou a execução antecipada da pena, que não é a posição de hoje, é a anterior, era muito impopular, ou seja, objeto de muitas críticas. Fiz essa proposta, foi todo mundo para casa, na época que a gente tinha aula presencial ainda. E aí, quando a gente chegou na aula seguinte, eu perguntei quem tinha lido a decisão. E para minha surpresa, ninguém. Mas um dos meus alunos, para me ajudar na tarefa que eu tinha de dar mais 4 horas de aula, tomou a dianteira ali dos colegas e falou, professora, essa decisão é um absurdo. O STF está errado. E o difícil é que a gente não consegue discutir com as pessoas porque elas não ouvem o que a gente tem para dizer. O que ele estava fazendo? Ele estava criticando exatamente aquilo que ele fez, a postura que ele tomou. Porque ele estava criticando a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão da Corte Constitucional brasileira, sem nem ter lido a razão que foi levantada pelos ministros que decidiram. Ele estava defendendo a opinião que era popular no grupo dele, não tinha ali um exercício genuíno de crítica, de formação de opinião. Tinha alguém reproduzindo a opinião que é a popular no meio em que ele frequenta. Talvez vocês me perguntem então, mas Gabriela, se você está me dizendo que todo mundo tem influência do afeto para se posicionar, se todo mundo sente o impacto da emoção,
por que você insiste nessa frase? Menos emoção e mais razão. Por isso, é o chamamento. Muitas vezes, quando eu falo menos emoção e mais razão, as pessoas acham que, de alguma forma, eu estou defendendo que exista um ser humano estritamente racional, que não seja impactado pela emoção de maneira nenhuma, e isso não é verdade. É justamente por eu entender a relevância do papel das nossas emoções no processo de formação de uma opinião, ou na defesa de um argumento num debate, que eu faço o chamado da razão. É a pressuposição do papel da emoção que faz com que eu tenha condição de aplicar a razão deliberadamente. E eu acredito que a gente pode ser racional. Se a gente não pudesse, a gente não tinha descoberto o papel que a emoção tem, o papel que desempenham os vieses cognitivos. E eu queria contar um pouco da minha trajetória pessoal, porque as pessoas que me acompanham nos debates me perguntam: Gabi, como que você consegue manter a calma? Se eu estivesse lá discutindo, eu já tinha perdido a estribeira, ia ter gritado, ia ter falado que a pessoa não sabe o que ela está falando. Não dá para você ficar sempre tão serena quando você está defendendo seus argumentos. E isso é curioso, porque as pessoas que me conhecem mais intimamente sabem que eu sou uma pessoa bem entusiasmada, assim. A gente não pode dizer que eu sou uma pessoa estritamente racional, fria, sempre contida. E na minha vida não foi assim também. Até eu perceber as características da minha personalidade e aprender a lidar com elas, eu tive que percorrer um processo. Algumas pessoas sabem, outras saberão agora. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 6 anos. A minha mãe ficou viúva com 32 anos, 2 anos menos do que eu tenho hoje. E a minha mãe, que já era uma mulher, acho que com uma personalidade menos emotiva do que a minha, como estratégia para lidar com as dores que a vida trouxe, ela se sensibilizou de maneira geral. Então, pelo exemplo da forma dela de lidar com a própria vida, e até por uma comunicação explícita vinda dela para nós, para mim e para o meu irmão, eu sempre achei que o esperado de mim era que eu fosse uma pessoa racional. E eu, inclusive, falava que eu era uma pessoa racional. Eu, adolescente, dizia para todo mundo: não, gente, eu sou uma pessoa assim super racional. Eu sou a personificação da racionalidade, sou eu. E aí um dia, porque a gente não consegue inventar uma mentira que dura para sempre, né? Uma hora a panela de pressão explode. Eu, numa discussão entusiasmada com minha mãe, eu estava muito abalada, falei que ela não me compreendia, que eu não era racional porcaria nenhuma, que eu era uma pessoa extremamente emotiva e passional. E ela, numa chamada de racionalidade, parou, esfriou os ânimos, olhou para mim e falou: pô, Gabi, eu também não sei ser mãe, é a primeira vez que eu estou sendo. Me ajuda, vamos junto. E uma discussão que poderia ter consequências muito negativas, com essa chamada da racionalidade, possibilitou que nós nos conhecêssemos melhor, uma a outra, que nós nos conhecêssemos melhor, ou seja, num processo de autoconhecimento que a gente construísse a partir daí. Então, trazer a racionalidade para o centro do debate, silenciar, minimizar um pouco o impacto da emoção, vai fazer com que nós possamos, de fato, interpretar o mundo da forma como ele se apresenta, e não como a gente gostaria que ele fosse. E a partir dessa interpretação, a gente vai poder pensar em alternativas. A gente vai poder desenvolver um debate que não fique só no ataque e na defesa, mas que eventualmente consiga algum espaço de construção conjunta. Quando a gente questiona as nossas certezas sobre o mundo, a gente passa a ter, de fato, uma visão própria e não uma visão incorporada, sem que a gente perceba. E saber um pouco lidar com a emoção é também muito relevante para que a gente não fique limitado nas nossas ações. E aqui eu vou contar uma outra história. Eu fui gravar um videoclipe com o meu marido, que é DJ, numa escola de paraquedismo. Chegamos lá. É lógico que depois de gravar o videoclipe, o instrutor chegou para mim e falou: e aí, vai saltar? E eu morro de medo de altura. Eu tenho medo quando eu estou dentro do avião e ele está decolando. Eu pensei, bom, para eu me jogar do avião, né, vai ser uma situação de absoluto pavor. É claro que não. E falei para ele que eu não saltaria.
E aí, claro, ele tentou me convencer, ainda falou para tentar me convencer, eu não sei o que passou pela cabeça dele, talvez faltasse um pouquinho de racionalidade. Não, relaxa, são aproximadamente 40 segundos de queda livre. Falei, nossa, mas o seu argumento operou assim, a função exatamente inversa que ele se propunha, né? Porque agora que eu não vou mesmo, 40 segundos de queda livre, mais os minutos caindo ali com o paraquedas aberto. Quando o instrutor se afastou, eu pensei o seguinte, falei, bom, eu vou vivenciar alguns minutos de absoluto pavor. Somado o tempo da queda livre mais o resto da queda, serão alguns minutos. Mas eu preciso ser capaz de, racional e deliberadamente, me submeter a minutos de absoluto pavor. Então, conscientemente, sabendo que eu vou viver algo que me apavora, eu vou me submeter a isso mesmo assim. Porque a minha emoção não vai me travar, o meu medo não vai me travar. E isso tem muito a ver, por exemplo, quando eu venho aqui falar para vocês num palco. Gabriela, como você fica tão calma no debate? Eu não estou sempre tão calma antes de começar o debate, né? A gente pode depois conversar sobre como o salto em si faz a gente perceber também que, no geral, a projeção que a gente faz sobre as coisas é muito pior do que, de fato, as coisas são quando a gente vivencia. Mas o importante daquele salto, de me colocar deliberadamente numa situação de algum descontrole emocional, de medo, é o fato de que eu me vejo hoje muito capacitada para me colocar em situações de desconforto. Então, a gente vai falar num palco, o coração bate mais forte até hoje. Eu não sou uma pessoa que opera sempre na racionalidade. Eu falo que eu tenho 2 momentos toda vez. O primeiro momento é aquele da emoção. Então, falta o ar, o coração bate mais forte. Eu falo que a saliva, sabe quando você vai falar? A saliva fica mais grossa, né? O coração é aquele que você não consegue controlar. E aí eu pego o meu balde de água fria imaginário, jogo na cabeça, respiro um pouquinho, acalmo e vou enfrentar aquilo que eu me propus da melhor forma que eu conseguir. Então, falar o menos emoção e mais razão é uma ode à nossa liberdade. É para que nós tenhamos mais autonomia, para que nós não sejamos escravos das nossas emoções, para que elas não possam nos limitar, nem quando elas nos causam medo, e para que elas não possam nos limitar no sentido de nós construirmos a autonomia do pensamento crítico individual. Para que elas não nos limitem no sentido de que a gente não vai mais ser um mero repetidor de opiniões prontas, a gente vai criar as nossas opiniões. Mas para isso, a gente precisa silenciar um pouco os ruídos e questionar as nossas certezas sobre o mundo. Talvez vocês me perguntem sobre o processo, se ele é tranquilo e indolor. Não é. É desconfortável, é incômodo, muitas vezes é dolorido. Considerar opiniões que balançam os alicerces da tua percepção do mundo podem te causar uma sensação de incômodo físico. Mas vale a pena. E é a nossa chance de encontrar caminhos para que a gente possa construir o amanhã. Tem um trechinho do Rubem Alves, escritor brasileiro que eu gosto muito, e que eu inclusive citei na minha coluna de estreia na Folha de São Paulo, que é "Ostra feliz não faz pérola". Ele conta que a ostra, para fazer uma pérola, parte de um processo de dor. É porque um grão de areia entra na concha e incomoda a ostra, causa um desconforto, alguma dor que ela, sem poder expulsar o grão de areia, o envolve numa superfície lisa. E então ela cria a pérola. Da dor, do incômodo, ela cria beleza. A minha proposta do menos emoção e mais razão é para que, tendo um pouco mais de controle sobre nós mesmos, a gente consiga construir alternativas para nós vivenciarmos um amanhã melhor. E aí, se a gente está falando muito da razão aqui no centro desse debate, dessa palestra, se a gente precisar trazer emoção para desempenhar algum papel, eu diria que o papel dela hoje é o papel de nos manter esperançosos e acreditando que, de fato,
a gente tem a possibilidade de viver coisas melhores. É isso. Obrigada.